isso que nós temos que prosseguir, continuar adorando o Senhor e pedir para o Senhor para que possa nos sustentar com a destra dele, para que possa nos alimentar, segurar nas nossas mãos, porque sabemos, como a irmã Cristiane fala, né? Se nós tentarmos segurar na mão de Deus, é bem possível que nós vamos soltar, mas se Deus segurar nas nossas mãos, irmãos, a gente chegará até o fim. Então, que as nossas orações a gente venha pedir para que Deus possa segurar nossas mãos, não deixar a gente tropeçar ou vacilar no nosso pé, porque sabemos que não é fácil. Nós estamos, a palavra diz assim, que aquele que está de pé, que cuide-se para que não caia, porque mediante a dificuldade, irmãos, sabemos que a luta é difícil e o reino dos céus é tomar a força. Então, pela dificuldade e a situação que é sempre ao contrário, sempre vai nos motivar a sair, não a permanecer. Por isso que nós temos que continuar adorando esse Deus tão glorioso e grandioso em nossas vidas. Amém? Irmãos, abre as nossas Bíblias em 1 Samuel. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Somente o versículo 45. Aleluia. Hoje vamos entrar nesse campo de batalha que é tão trabalho em nossas vidas, né? Campo de batalha, onde Deus vai nos dar vitória no campo de batalha, irmãos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Quem encontrou diz amém? Amém. Amém? Quem puder ficar em pé, reverência a palavra. Encontrou, Tia? Não? Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia. Vamos entrar, aleluia, nesse campo de guerra, ao qual, aleluia, é uma batalha bem travada em nossas vidas, né? Diariamente nós vamos travando lutas, travando batalhas, e o próprio Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o mundo que nós estamos vivendo é um mundo travado, um mundo de guerra, um mundo de lutas, um mundo, aleluia, ao qual, aleluia, muitos obstáculos nós vamos passando no meio do decorrer dos tempos. Mas eu quero falar uma coisa para você: a guerra, ela vai nos descobrir. Por que a guerra vai nos descobrir? Porque mediante a guerra, ela vai descobrir os adoradores de verdade. No meio da guerra, ela vai ser descoberto os valentes. No meio da guerra, ela vai ser descoberto os perseverantes. No meio da guerra, ela vai se descobrir os guerreiros. No meio da guerra, elas vão se descobrir aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. No meio da guerra, vai se descobrir aqueles que estão dispostos. É no meio da guerra. Por isso que muitas das vezes o próprio Deus permite lutas, batalhas e guerras em nossas vidas, para que a gente possa se levantar, aleluia, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros valentes, como verdadeiros, aleluia, perseverantes na presença de Deus, como homens guerreiros, mulheres guerreiras, que não, aleluia, se detêm mediante a afronta, mediante os obstáculos, mediante as angústias, mediante as barreiras. E também, aleluia, o que vai ser descoberto, aleluia, é homens e mulheres que se dispõem para a glória de Deus. Homens e mulheres que são dispostos, aleluia, a pelejar e a guerrear mediante as afrontas do inimigo. Amada igreja, esse versículo ao qual nós acabamos de ler, aleluia, vai falar de um homem chamado Davi, muito conhecido na Bíblia. Homem ao qual, aleluia, foi levantado por Deus para poder, aleluia, guiar o povo de Deus, guiar, aleluia, o povo, a nação, aleluia, ao qual foi constituída por Deus.
E para guiar um povo tremendo, um povo grandioso, não poderia ser qualquer um, porque o primeiro rei levantado por Deus falhou na sua missão. Então Deus precisava levantar o segundo rei, um segundo o seu próprio coração. Mas sabemos, aleluia, que quando Deus levanta uma pessoa, aleluia, Deus, aleluia, Ele tem que capacitar o vaso. Deus, Ele tem que trabalhar no meio do povo, aleluia, para que quando chegar o momento de tomar posse da vitória, Ele não venha se amedrontar, aleluia, com o gigante, que Ele não venha se amedrontar, aleluia, com a situação, que Ele não venha se amedrontar com o perigo, que Ele não venha se amedrontar, aleluia, com aquilo que Deus tem colocado na vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Efésios, aleluia, nós fizemos uma campanha aqui, de Efésios capítulo 6, e vai falar Efésios capítulo 6, versículo 12, olha, porque não temos que temer contra aleluia, contra a carne e sim contra os principados e potestades, mas sim contra os principados e potestades do século, contra as ordens espirituais das maldades nos lugares celestiais. Não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar. Nós temos que lutar, aleluia, é contra as potestades. Nós temos que lutar contra o inimigo, aleluia, que está em afronta. O inimigo de quem? O inimigo da minha alma e da tua alma. É contra esse que nós temos que lutar. Muitas vezes nós estamos, aleluia, lutando contra o homem, lutando contra a carne, mas não é esse, é a nossa visão. Não é contra esse que nós temos que lutar, mas sim contra principados e potestades. Amada igreja, glorificar e exaltar é o santo nome do Senhor Jesus. Uma guerra, aleluia, sabemos que nós não podemos estar de todo jeito. Quando nós falamos de guerra, falamos de uma situação, aleluia, muitas das vezes que está muitas das vezes direcionada sobre as nossas vidas, ao contrário, oposto do que nós imaginamos. O povo, aleluia, de Israel estavam se preparando para guerrear contra os filisteus. Então, aleluia, Saúl juntou ali o exército para guerrear contra os filisteus. Os filisteus de um lado, o povo de Israel do outro. Então, aleluia, os filisteus ali se juntaram no arraial, ali mediante Socó e a Veca, nos termos de Damim. Então, aleluia, enquanto os filisteus ficavam acampados de um lado, então, aleluia, os israelitas se acampavam de outro lado, assim, eram feitas as guerras antigamente. Eu não sei se os irmãos, aleluia, já assistiram guerras ou filmes medievais, aonde ficaram, aleluia, os combatentes ficavam um de frente ao outro, numa certa distância, para poder guerrear. Então, aleluia, antigamente a guerra era feita dessa maneira. O oponente ficava numa banda e o outro ficava no outro, esperando o momento, aleluia, do líder dar, aleluia, o aval, para poder eles partir em guerra, partir para a afronta. Mas sabemos, aleluia, que aqui quando os israelitas estavam, aleluia, ali se preparando para guerrear, porque até então estava tudo fácil, assim, mediante a situação, porque o próprio Deus já dava vitória, aleluia, para o povo de Israel, mediante a situação, mediante as lutas. Era um povo, aleluia, que mediante a dificuldade, Deus tinha dado vitória. Mediante os obstáculos, Deus tinha dado vitória. Aleluia. Mas sabemos que mediante, aleluia, um rei que tinha saído, aleluia, daquilo que Deus queria na vida dele. Um rei que falhou, aleluia, na sua situação. Um rei que falhou, aleluia, naquilo no seu propósito. Estava então andando fora da direção de Deus. E aí nós nos perguntamos, como, aleluia, guerrear fora da direção de Deus? Como lutar contra o nosso inimigo, contra o nosso oponente, fora da direção de Deus? Se a guerra que nós estamos traçando é uma guerra espiritual, então precisamos daquele, aleluia, que é espiritual. Precisamos do quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Porque se é uma guerra espiritual, ao qual nós não visamos, aleluia, não estamos vendo, mas sentimos, então precisamos daquele, aleluia, que pode nos mover, que pode nos constranger, aleluia, que pode nos guiar para essa guerra e nos tornar vencedores. Muitos, aleluia, estão deixando Deus, estão deixando o Espírito Santo para falar, eu sou, eu posso, eu faço. Mas sabemos que sem Deus, nós não podemos nada, não fazemos nada, nós não somos nada de ninguém. Isso que é a realidade. Precisamos de Deus para tudo, irmãos. Para até trazer uma mensagem, uma palavra, nós somos dependentes de Deus.
Eu falei, Senhor, me ensina a buscar a estar nos seus lábios, porque nós somos dependentes de Ti para tudo. Até para fazer uma saudação, nós somos dependentes de Deus para tudo. Até estar aqui nesta noite, irmãos, nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. Assim como tem dito o salmista, aleluia. Deitei, acordei e levantei porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos aqui nesta noite, igreja, aleluia, é porque o Senhor tem nos sustentado e tem te sustentado. Nós temos que continuar glorificando e exaltando o Santo Nome do Senhor Jesus por tudo que Ele já tem feito no nosso meio. Não, aleluia, por aquilo que Ele vai fazer, não. É porque Ele é Deus e Ele já tem feito coisas grandes no nosso meio. Aleluia. Eu glorifico a Deus, aleluia, mediante a situação, mediante as barreiras. Eu glorifico a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado e te sustentado. Eu glorifico a Deus. Então aqui nós vamos ver uma guerra passada, onde um rei, aleluia, sem visão, arma os seus combatentes para poder guerrear contra os filisteus. Os filisteus, uma banda, e o povo de Israel, a outra banda. Então, aleluia, eles se ajuntando. Mas só que o engraçado, irmãos, que no meio do caminho aparece o inevitável. No meio do caminho aparece algo, aleluia, que eles não estavam esperando. Quando, aleluia, eles se ajuntam e falam, agora vamos para a guerra, aparece Golias. Um homem, aleluia, mais ou menos de 3 metros de altura. Porque, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer assim, aleluia, no versículo 4, que Golias, aleluia, de Gate, ele tinha uma altura mais ou menos de 6 côvados e 1 palmo de altura, que vai dar aproximadamente 2,90 metros. Vamos ver, um homem aproximadamente quase o dobro da minha altura. Um homem alto que você tem que olhar para você e falar, meu Deus do céu. Então o povo, aleluia, ficaram amedrontados com o tamanho do gigante ali. Um homem que amedrontou todo o arraial, todo o povo, o exército de Deus. Mas ali nós vamos ver, aleluia, que o povo, aleluia, estava amedrontado por conta de um homem. Então aquele gigante ele saía, aleluia, de tarde ao anoitecer, aleluia, para poder amedrontar o povo de Deus, para poder constranger o povo de Deus. Quem é que está nos constrangindo nessa noite, igreja? Qual é o gigante na minha e na tua vida que está nos impedindo de, aleluia, prosseguir? Que está nos, aleluia, nos impedindo de continuar mediante a dificuldade. Muitas das vezes, aleluia, não colocamos obstáculos. Sempre vai aparecer um gigante na minha e na tua vida para tentar, aleluia, nos impedir de prosseguir. Sempre vai existir um gigante na minha e na tua vida, nos impedindo, aleluia, de continuar na presença de Deus. Por isso, irmãos, que nós não podemos olhar para o gigante. O gigante, quem é o gigante na minha e na tua vida? Nós não sabemos. É a tristeza, a angústia. Aleluia, muitas das vezes a família tentando impedir a obra de Deus na minha e na tua vida. Aleluia, é a porta de emprego. Aleluia, é o mundo aí fora. Muitas das vezes é o gigante que se levanta na minha e na tua vida. O próprio Jesus fala assim, olha, eu vim para trazer espada. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. E é o que acontece, muitos vão se levantar contra mim, contra você, por conta do Evangelho. Por conta de nós estarmos aqui nessa noite adorando e engrandecendo o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que nós não podemos, aleluia, confiar no homem. Não podemos confiar, aleluia, nas nossas mãos. Por isso que nossa confiança tem que ser no Senhor. Aleluia. Assim como tem dito o salmista, aleluia. Os que confiam no Senhor, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A nossa confiança tem que ser naquele que nos chamou, naquele que tem confiado em mim e em você, aleluia, para prosseguir, para continuar no meio da dificuldade. Então, aleluia, se levanta Golias, um gigante ali no meio do exército filisteu, para poder amedrontar os israelitas, para poder constranger, para que eles não vinham, aleluia, continuar no meio da guerra, na peleja. Então, aleluia, eles fizeram um acordo com o rei, para que o rei pudesse arrumar uma pessoa para poder lutar, para poder desafiar, aleluia, Golias. Então, aleluia, ele ficou aproximadamente ali 40 dias, ali amedrontando o povo de Deus, para que o povo pudesse, aleluia, levantar uma pessoa para poder lutar com Golias. E assim, aleluia, o oponente, alguém, o povo ganharia, seria o perdedor,
seria, aleluia, então escravo daquele do ganhador. E o engraçado, irmãos, que nós vamos vendo, aleluia, a palavra do Senhor nos falando, que nesse período de 40 dias, 40 a 45 dias, não apareceu uma alma sequer para poder guerrear com Golias. No meio de um exército levantado, homens escolhidos a Deus. Porque quem entende de guerra sabe que no meio da guerra, quando nós vamos se alistar, nós homens sabemos muito bem disso. Quando chega lá é medido altura, largura, é medido cabeça, pé, para ver se tem estrutura para poder combater, para ver se tem estrutura para servir ao exército. Ninguém vai servir ao exército todo jeito hoje, que mudou muita coisa. Mas na minha época, quando eu fui me alistar, era feita toda a medição. Você entrava lá, ficava pelado, e aí eles mediam para saber se você tem altura suficiente, robustez, se era um homem, aleluia, que poderia mandar para a guerra. E naquele tempo não era o contrário. Naquele tempo também era escolhido homens, aleluia, que tivessem estrutura para poder combater. Homem que fosse robusto, homem, aleluia, forte. Mas o engraçado, igreja, que no meio, aleluia, daquele exército, não tinha um homem que pudesse encarar Golias. Não tinha um homem robusto, uma pessoa, aleluia, que pudesse enfrentar aquele homem. Mas qual era o medo, aleluia, do povo? Será que o povo se esqueceu que era o povo escolhido por Deus? Será que o povo se esqueceu que quem está na frente da batalha é Deus? Muitas das vezes o povo se esquece, olha para o tamanho do gigante e esquece o tamanho do nosso Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos esquecer do tamanho do nosso Deus. Uma vez um rapaz olhou para mim e começou a brincar comigo e falou: olha, cuidado que eu te pego lá fora. Eu falei: você é grande, mas o meu Deus é maior que você. Aí ele deu risada na gravação, eu falei: eu estou brincando, eu falei: eu também. Aí eu comecei a brincar com ele, falei: olha, o mundo aí fora não brinca com muitas coisas, irmãos, mas só que ele sabe que a mão de Deus é pesada, e quando pesa, irmãos, ninguém segura. Por isso que nós não podemos amedrontar, ter medo, irmãos, do inimigo, ter medo da dificuldade, ter medo do obstáculo, ter medo, aleluia, do gigante, porque maior é o nosso Deus, irmãos. E aquele povo se ajuntou ali no arraial. Aquele povo ficou 40 dias esperando uma pessoa para se levantar. Não se levantava uma alma sequer para poder lutar com o gigante. E ali ele ficou. O engraçado, irmãos, aleluia, que quando, aleluia, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus, vai aparecer, aleluia, na história, um homem franzino chamado Davi. Um homem, aleluia, levantado por Deus, mas como eu disse para os irmãos muitas das vezes, irmãos, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Mas só que Deus, aleluia, está nos preparando. Deus está nos capacitando. Deus está nos amadurecendo. Para poder chegar na hora da guerra, a gente vinha lembrar que, aleluia, não é nossas mãos, mas é o poder de Deus que vai se manifestar na nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amada igreja, Davi, um homem franzino, filho de Jessé, ali, aleluia, tinha ali 8 irmãos com Davi. 8 irmãos. 3 irmãos faziam parte ali do exército ali, aleluia, do rei Saul. Homens que eram robustos, fortes, aleluia. O nome deles era Eliabe, Abinadab e Samar. 3 homens entre os 8 dos irmãos que eram fortes e robustos. E ali nós vamos ver, aleluia, o próprio Samuel se enganou, porque ele orou, como nós vamos ver, aleluia, textos anteriores, que ele olha para a aparência daqueles homens famosos, robustos, e se enganou, pensou que Deus iria levantar um daqueles homens, mas não, ele se enganou pela aparência. Não era nenhum daqueles homens que Deus iria levantar, mas sim Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vamos vendo, irmãos, quando aleluia, Davi chega ali no arraial, chega ali para levar o mantimento, porque Davi então estava fazendo uma dupla jornada. Por que dupla jornada? Porque Davi, além de cuidar, aleluia, do rebanho do seu pai, Jé, ele estava também, aleluia, levando mantimento ali no arraial para os irmãos. Então, aleluia, e outra coisa, ele também exercia uma função ali no palácio com Saul. Porque, aleluia, no momento que Saul estava passando perseguição, estava atribulado com os demônios dele, então, aleluia, ele precisava de uma pessoa para tocar harpa. E Davi foi escolhido, aleluia, ali foi lembrado que era um homem, aleluia, pequeno, mas um homem que gostava de música,
um homem, aleluia, que louvava a Deus, um homem que buscava a Deus. Então os louvores dele faziam com que, aleluia, todos os demônios batiam em retirada. Então ele começou a trabalhar no palácio. Então ele fazia essa dupla jornada, de estar no palácio, conciliava tudo. Estava no palácio, ia cuidar do rebanho do seu pai, e aí no meio da guerra, ele ia levar o mantimento ali. Olha, para você ver, muitas das vezes nós colocamos dificuldade por conta de algumas coisas, irmãos. Ah, eu estou assim, estou assado gol, ou estou assim, está acontecendo isso. E Davi não, ele fazia essa dupla jornada, de poder fazer ali, se multiplicar em 3, para poder estar no palácio, cuidando do rebanho e levando o mantimento. Amada igreja, não é fácil. A obra de Deus não é fácil. É difícil, irmãos. A luta é constante, a batalha é constante, mas sabemos que a vitória é certa, irmãos. Porque, aleluia, nós não estamos servindo um homem. Nós estamos servindo um Todo-Poderoso. Nós estamos servindo aquele que me chamou e te chamou. Nós estamos, aleluia, servindo o guarda de Israel. Nós estamos servindo, aleluia, aquele que não tosqueneja. Aleluia, nós estamos servindo aquele que não dorme. Nós estamos, aleluia, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. É Ele que nós estamos servindo. É Ele que nós estamos, aleluia, glorificando e exaltando, irmãos. É Ele, não é o homem. Por isso nós temos, aleluia, buscar e compreender essas coisas na nossa vida. E ali parece, aleluia, Davi, no meio do arraial, levando o mantimento e perguntando, aleluia, ali para os seus irmãos, perguntando o que é aquela muvuca que está acontecendo. Então, aleluia, o povo começa a falar com ele: olha, está acontecendo isso, aquilo. Levantou o gigante. Rapaz, o gigante é grande, viu? É um homem robusto, é enorme. Vamos se dizer que é praticamente um tanque do exército, né? Porque todo mundo está com medo dele. Imagina, aleluia, levantar o soldado e no meio levanta um tanque. Um homem de praticamente, aleluia, 3 metros de altura. É um tanque do exército. Levantou no meio do povo. Então o povo com medo. E ele olhando assim, falou: mas não se levanta ninguém. Ele falou: não. Aí ele levanta Golias, aleluia. E falando aquelas palavras, ele falou: olha, o que esse circunciso está falando aí? Não tem ninguém para se levantar, então eu vou lá batalhar contra esse homem. Eu vou pelejar contra ele. Então, aleluia, chega no ouvido de Saul a história de Davi. Chega nos ouvidos de Saul, aleluia, que se levantaria um homem para pelejar, aleluia, contra aquele gigante. Então, aleluia, mandando levar ele a falar: não, manda vir aqui. E ele olhando para ele fala: você vai levantar com ele, vai guerrear contra ele? Meu Deus, mas você tem um franzinho pequenininho. Olha, não sei não. E aí ele falou: não, mas aí eu estava ali, eu cuido do rebanho do meu pai, e eu matei um gigante. Eu matei um urso, eu matei, aleluia, um tigre, eu matei todos aqueles, aleluia, que tentavam contra o rebanho do meu pai. Então, aleluia, Deus me deu vitória. Então ele vai vendo e fala: olha, imagina, irmãos, um homem que olha para você, olha para a sua aparência, e muitas das vezes bate nas suas costas e fala: ó, Deus vai te dar vitória, viu? Mas desacredita de você. Desacredita que você é chamado. Desacredita que você é levantado por Deus. Desacredita, aleluia, que você, aleluia, fez muitas coisas, que Deus operou sinais e maravilhas do teu meio. Porque não conhece a tua história. Verdade. Não conhece os momentos, aleluia, que era só você e Deus. Os momentos que você dobrava o seu joelho e ali Deus estava respondendo. Os momentos, aleluia, que Deus te dava livramento. Ninguém conhece a sua história, só Deus. Por isso, aleluia, muitos se batem nas suas costas e falam: olha, Deus vai te dar vitória. Muitas das vezes não quer o nosso bem. Muitas das vezes acredita. Foi o que me fez lembrar, aleluia, essa história. E Saul falando assim: olha, leva minha roupa, leva meu equipamento do exército para você lutar com aquele homem. Porque ele não pode ir desarmado. Então, aleluia, Davi colocando os trajes de guerra e não conseguindo dar nem um passo. Falou: não, com isso aqui eu não consigo lutar, com isso aqui eu não consigo batalhar. Muitas das vezes nós queremos colocar armaduras do mundo para lutar contra o mundo, mas eu quero que vocês entendam nessa noite que as únicas armaduras que nós temos que vestir são as armaduras de Deus, assim narrado em Efésios capítulo 6. Aleluia! Revestimos de toda a armadura de Deus. Essas são as armaduras que nós temos que nos colocar para poder lutar, aleluia, contra o gigante sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essas são as armaduras. E muitas das vezes nós queremos colocar armaduras, aleluia, do mundo
para lutar contra as coisas, para lutar contra o gigante. Irmãos, quando Davi coloca aquela armadura, ele não consegue dar. Ele fala, não, eu vou com o meu conhecimento, eu vou com aquilo que eu tenho. Então, aleluia, estava olhando para ele, aleluia, e falou, ó, Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Porque, para os olhos, irmãos, um homem, a derrota era certa. Muitas das vezes, a pessoa olha para nós e fala, ó, coitado, não vai durar muito tempo na igreja. Coitado, está ali, ó, mas daqui a pouco está fora. Não vai durar muito tempo, não. Irmãos, muitas coisas a gente vai recordando e lembrando. As lutas, as perseveranças, as dificuldades que muitas das vezes nós vamos enfrentando no caminho de Deus, para poder servir a Deus. No meio da luta, no meio da chuva, no meio da tempestade, muitas das vezes, aleluia, nós temos que se deslocar em lugares, em pontos difíceis, para poder adorar e engrandecer o seu nome, Senhor Jesus. E aí nós vamos vendo, irmãos, Deus nos vitória no momento certo, Deus operando no momento certo. Aí nós vamos vendo, aleluia, nas dificuldades. É nisso que Deus, aleluia, vai levantando os verdadeiros adoradores. Por isso que eu falei no início, aleluia, que Deus vai levantando valentes, perseverantes, guerreiros, adoradores, homens e mulheres dispostos. Porque Deus permite situações na minha e na tua vida, para ver onde está o nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, aonde tiver a tua riqueza, aonde está o seu coração. E aonde está nosso coração hoje? Nosso coração está nas coisas da terra? Nossos corações estão, aleluia, na dificuldade. Nosso coração tem que estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso coração está, aleluia, nas coisas celestiais. Porque, aleluia, nós, irmãos, estamos lutando, aleluia, por uma medalha. Estamos lutando com a coroa incorruptível. Aleluia. Com a coroa que não tem preço. Não é a coroa, aleluia, onde a taça corrói e come, não. As coisas dessa terra não é isso. Nós estamos lutando com a coroa incorruptível. Algo, aleluia, que o homem não pode roubar, onde a traça não pode minar e nem destruir, a traça não pode corroer. É contra essas coisas, aleluia, que nós estamos lutando. Por isso da dificuldade nossa, irmãos. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Então nós vamos vendo um homem, um mancebo, franzino, ali, aleluia, se preparando para lutar com o gigante. E muitos ali olhando para ele, aleluia, muitos até preparando, aleluia, até o seu sepultamento. Muitos olhando para ele e falando, mais um que nós vamos ter que sepultar, entendeu? Por conta de orar por aparência. Mas muitos, irmãos, não entendem a luta, os obstáculos que nós passamos, e não entendem o tamanho do nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus, aleluia, do Deus do além. Não só eu e Deus vimos coisas, irmãos, coisas que eu consigo perceber no meio da minha caminhada. Livramento em cima da moto, aleluia, que isso foi a mão de Deus, irmãos. Ninguém pode livrar. Coisa que acontecia na minha vida. Foi esse dia um pastor de Deus estava ministrando e ele contou uma coisa que eu também senti, essa sensação, ao qual, aleluia, quando o caminhão estava virando em cima dele, ele é como se saísse do lugar. Ele não lembra mais onde estava, o que estava fazendo. Eu também tenho uma situação na minha vida, onde eu estava andando de moto, que a mulher virou o carro na minha direção e não deu certo. E aí, simplesmente eu só clamei ao Senhor. E quando ela fez isso, é como se minha alma tivesse saído do corpo, sabe? Um momento muito rápido. Mas só que quando eu pisquei o olho assim, eu estava inteiro, irmão, intacto, sabe? Eu estava no meio do fio, parei a moto e depois eu estava querendo entender o que tinha acontecido comigo, se como eu não estivesse ali. Então, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, irmãos, que nós não vamos entender nem compreender. É as mãos de Deus operando a nossa vida. É as mãos de Deus nos livrando. É as mãos de Deus, aleluia, nos movendo. É as mãos de Deus nos capacitando. Tem coisas que nós não vamos entender, irmãos, que vai acontecer. Mas não é para nós entender. É para nossa mente, aleluia, confiar no Senhor. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Sabemos que pessoas, aleluia, muitas vezes não vão acreditar no meu chamado e no teu chamado. Não acreditaram nem em Jesus, irmãos. O próprio Natanael, aleluia, virou ali para Filipe e falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até o próprio Jesus, irmãos, muitos não acreditaram no chamado de Jesus. Será que vão acreditar no meio do teu chamado?
Uma vez o pastor falou para mim, é verdade, eu levo isso para o resto da minha vida. Se nós não acreditarmos no nosso chamado, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Se nós não acreditarmos naquilo que Deus é na nossa vida, ninguém vai acreditar. Por isso nós temos que confiar, continuar, acreditar e buscar a Deus. Continuar perseverando em Deus. Amada igreja, aquele homem pequenininho, Davi, estava ali, se preparando para lutar com Golias. E muitos não acreditando, aleluia, na vida dele com Deus, naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Sabe por quê? Porque muitos tinham esquecido de Deus. Irmãos, o engraçado, irmãos, que no versículo, aleluia, 14, nós vamos vendo, aleluia, que Davi era o menor da sua casa. E os 3 maiores seguiam a Saul. Você sabe o que Deus me fez entender dessa palavra, irmãos? Que muitas das vezes, homem está seguindo homem. Os 3 maiores da casa de Davi estavam seguindo Saul. Mas será que eles estavam seguindo a Deus? E o menor da casa não. O menor da casa estava seguindo Deus. Aleluia. E os 3 maiores estavam seguindo Saul. Um homem fora da direção de Deus. Olha que nós vamos entender que quando nós vamos seguir homens fora da direção de Deus, aleluia, muitas das vezes nós vamos cair. Muitas das vezes nós vamos, aleluia, se amedrontar com a situação. Muitas das vezes, aleluia, nós vamos, aleluia, sair da presença de Deus, porque nós estamos seguindo homens. Mas quando nós começamos a seguir a Deus e olhar, aleluia, para o alto, não para o homem, aí sim nós ficamos fortes. Aí sim, aleluia, nós pegamos robustez. Aí sim nós vamos vendo Deus nos preparando, Deus nos capacitando. Pode passar o vento, pode passar a chuva, pode vir a tempestade, pode vir tudo. E nós vamos permanecer. Por quê? Porque a nossa confiança não é no homem. A nossa confiança é naquele que tem nos chamado. É naquele que tem nos escolhido, igreja. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vamos ver, aleluia, aquele menino seguindo ao Senhor, confiando no Senhor e falando: olha, vocês seguem, aleluia, mas eu sigo ao nosso Deus. Aleluia. Enquanto, aleluia, glorificado e exaltado, nós vamos vendo aquele homem gigante, Golias, tentando amedrontar o povo com a armadura, com a sua altura, com a sua robustez. E ali ele olha para Davi e fala: me mandaram você, não tem um homem para poder, aleluia, guerrear comigo, para poder lutar comigo. Mandaram você. Então, aleluia, nós vamos vendo aquele gigante, irmãos, dando risada de Davi. Aquele gigante dando risada, aleluia, do tamanho de Davi. Porque Davi era um homem franzino, porque Davi era um homem pequeno. Como os irmãos costumam falar, é melhor ser pequeno na presença de Deus, porque vaso pequeno enche rápido. É melhor ser pequeno na presença de Deus do que grande fora da presença dele. Aleluia. Porque não adianta nada a gente, aleluia, ter carro. Não adianta nada a gente ter uma estrutura, aleluia, familiar. Não adianta nada a gente ter uma conta bancária e não ter a presença de Deus. Acaba valendo nada na nossa vida. Mas aí nós vamos vendo pessoas, aleluia, simples, pessoas sinceras, pessoas que muitas das vezes nós não damos nada. Mas aí, aleluia, quando ele abre a boca, nós vamos vendo o poder de Deus se manifestando nele. Nós vamos vendo, aleluia, Deus guiando ele, aleluia, aonde ele pisa a planta dos pés dele. Nós vamos vendo Deus, aleluia, mostrando, aleluia, para o povo que ele é chamado, ele é escolhido. Foi Deus que escolheu, aleluia, Deus que capacitou, aleluia. É Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que faz, irmãos. Não é o nosso dinheiro que vai fazer, aleluia, a gente ter o crescimento necessário na presença de Deus, não é isso. Muitas das vezes, aleluia, nós queremos ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, um bom estudo, aleluia, uma boa teologia. Mas, irmãos, se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, para tudo isso não vale de nada. Tudo que nós conquistamos nessa terra, irmãos, de nada vale. Por isso, amada igreja, tem que
continuar olhando para o alto, continuar buscando aquele, aleluia, que tem nos chamado, aquele que tem nos escolhido, aleluia. Assim como diz o salmista 121, elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele o nosso socorro, irmãos. O nosso socorro é dele. De nós mesmos, aleluia, não sai nada. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, porque é ele que faz tudo, irmãos. O guarda de Israel, aleluia, não dorme na nossa igreja. É ele que batalha nossas batalhas, irmãos. Muitas das vezes, aleluia, nós somos constrangidos pela situação. Muitas das vezes nós ficamos atribulados, aleluia, por conta, aleluia, da situação, por conta do gigante, por conta aleluia, do dinheiro, por conta, aleluia, muitas das vezes do que o irmão está tentando contra a nossa vida. Irmãos, acalma o coração. Não é nós que temos que na comunhão, deixa com Deus. Nós temos que, a única coisa que nós temos que fazer é orar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Nós temos que dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, cuida, Senhor, trabalha, Senhor, trata, Senhor, molda, Senhor, opera. Porque Ele é o único que pode operar, irmãos. É Ele que pode mudar. Muitas das vezes olhava para mim, olhava para minha esposa e falava: vocês, eu olho para minha esposa, eu sinto, irmãos, eu glorifico a Deus. Eu estava em casa hoje pensando: meu Deus, Deus é bom. Deus é bom. Aquela mulher que ninguém esperava nada, sabe, quando passa um filme na sua cabeça, sabe, a mulher que não quer saber de Deus, a mulher toda vaidosa, e aí você vai ver a transformação de Deus. É só Deus que faz, irmãos. Nós não podemos fazer nada. Quando nós tentamos fazer com a nossa mão, aí Deus tira dele e fala: não, é eu que faço, é eu que moldo, é eu que opero, é eu que transformo, é eu que curo, é eu que faço todas as coisas. Você não faz nada. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Muitas pessoas falam: eu ganhei muitas almas, eu ganhei 30 almas para Jesus, eu ganhei 40 almas para Jesus. Uma vez eu vi um debate de homens falando, querendo saber quem ganhava mais alma para Jesus. Eu falei: Jesus está onde nisso, irmãos? Não é o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala assim: olha, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós não fazemos nada. A única coisa que nós fazemos, irmãos, é plantar, é regar. E como nós plantamos, nós regamos? Orando, glorificando, exaltando, buscando ao Senhor, colocando nas mãos dele, você trabalha, molda, opera, continue trabalhando, Senhor. Vai de encontro, porque, irmãos, nós não podemos fazer nada, irmãos. A glória é toda dele. A glória não é nossa, é toda dele. Por isso que muitas das vezes Deus permite situações na minha, na tua vida, para Ele mostrar a glória dele na nossa vida, irmãos. Porque para a gente tirar a nossa mão e falar: olha, não foi eu que fiz, foi ele. Lembra de Gideão? Gideão, aleluia, quando levantou 32 mil homens, aí ele bateu no peito e falou: agora sim, agora eu posso lutar, agora eu posso vencer. Quando Deus começou a passar o vento lá e tirar os homens, aí os fracos, aqueles que, os medrosos, Deus tirou tudo. Por quê, irmãos? Porque Deus é valente. Aí Gideão percebeu, aleluia, que não era ele, é Deus. E quando ele ganhou a guerra, os homens falaram: opa, vamos levantar você como rei, porque você venceu a guerra. Eu falei: eu não venci nada. Quem venceu foi ele. É ele que venceu a nossa batalha. É ele que guerreou por nós. Nós não fazemos nada, só se levantamos. Por isso, irmãos, Deus quer que se levante os valentes, irmãos. Por isso nós estamos aqui nessa noite, somos valentes na presença de Deus. Porque, aleluia, nós perseveramos. Porque nós continuamos, irmãos. Deus quer valentes na presença de Deus. Valentes que continuem. Valentes que busquem a presença de Deus. Porque, aleluia, até para dar a direção da pedra de Davi, quem deu a direção foi Deus. Imagina um homem robusto, um homem alto, um homem que todo o equipamento do exército, somente uma brechinha na cabeça dele entre o capacete. Como que aquele homem ia acertar naquilo, irmãos? E uma pedra que ele atirou, Deus deu a direção. Então derrubou aquele homem, aquele gigante. E aí nós vamos ver, irmãos, que tudo aquilo que nós lançamos na presença de Deus,
Deus dá vitória. Por isso, irmãos, nesta noite eu quero que vocês entendam. Continue. Tudo que for fazer, faça com direção de Deus. Tudo que for colocar na presença de Deus. Não faça nada para falar eu faço. É eu que fiz. É eu que atirei. Não. É Ele que deu a direção. É Ele que faz. É Ele que trabalha. É Ele que cumpre todas as coisas na sua vida, irmãos. Por isso, nesta noite, irmãos, eu não sei como você está. Eu não sei como está a sua vida na presença de Deus. Eu sei que luta nós estamos passando. Muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós estamos aqui na presença de Deus, glorificando, dando risada, né, nos compartilhando. Mas só eu e você sabemos quando está no nosso leito. Quando estamos na nossa cama ali, orando a Deus, buscando a Ele, pedindo a Ele um refúgio, pedindo a Ele, aleluia, para que Ele possa operar na nossa casa, para que Ele possa operar no meio da nossa família, para que Ele possa operar no meio do nosso filho, para que Ele possa operar no meio da nossa parentela, para que Ele possa operar na nossa situação, muitas das vezes, aleluia, situação que nos constrange, situação, aleluia, que muitas das vezes nos deixa, aleluia, cabíveis ao erro. Por isso, só nós e Deus sabemos as lutas que nós passamos diariamente. Muitas das vezes não entendo, irmãos, as lutas que nós passamos. Muitas das vezes não compreendo. Por isso, irmãos, que ninguém dá nada por nós. Mas eu quero dizer nesta noite que o Deus que eu e você servimos é maior que todas as lutas que nós passamos nesta terra, irmãos. Irmãos, Deus, Ele não se entregou em vão naquela cruz. Ele não morreu em vão naquela cruz. Ele se entregou e reviveu para poder dar a oportunidade para mim e para você reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Mas e aí? O que será depois disso? Por isso, irmãos, não se apegue na força do seu braço, não se apegue no seu conhecimento, não se apegue naquilo que você tem e conquistou nessa terra. Não se apegue a nada disso, porque é sempre o que eu falo com minha esposa: tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar, irmãos. Seja ela carro, casa boa, roupa, tudo isso é passageiro. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: uma coisa que não pode passar na nossa vida é a presença de Deus. Aleluia. Isso não pode passar jamais na nossa vida. Por quê? Porque nós necessitamos da presença de Deus para continuar marchando e chegar até o ponto final. É isso que nós necessitamos, irmãos. Por isso, amada igreja, nesta noite, tudo aquilo, aleluia, que tem te amedrontado, tudo aquilo que tem, aleluia, feito você tremer na base, aleluia, o gigante na sua vida, que tem feito você parar, que tem feito você amedrontar, irmãos, nesta noite eu quero que você entenda que maior é aquele que tem me chamado e te chamado. Ele é maior que tudo isso que nós passamos neste mundo, irmãos. Por isso, não desista, não tenha medo, continue, prossiga, porque o Senhor que pelejará por nós. Amém? Vamos colocar de pé? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, nós vamos preparar um monte de coisa e depois não vamos pensar em nada daquilo que nós preparamos, né? Você vê que Davi, ele levou 3 pedras, atacou uma, mas quem deu a direção foi Deus. É Ele que dá a direção, irmãos. É Ele que cuida de nós. Por isso, irmãos, esteja na dependência do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Oramos ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Glória e gratidão, Pai querido, Pai amado. Deus, obrigado, Senhor, aleluia, por tudo que eu tenho feito e manifestado na nossa vida, Senhor. Pai querido, amado Senhor, se nós chegamos até aqui, meu Pai, nesta noite, é porque, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado. É porque, meu Pai, o Senhor tem nos assegurado. É porque o Senhor, meu Pai, Senhor, aleluia, tem nos dado vitória, Senhor. Assim como tem dito o salmista, meu Pai, aleluia, Davi, deitei, acordei e levantei, porque o Senhor tem nos sustentado. Oh, Pai querido, amado Senhor, abençoa, meu Pai, no meio do teu povo, meu Pai. Senhor, continue segurando em nossa mão, meu Pai, aleluia, para que a gente possa prosseguir, meu Pai, continuar, mediante a afronta, mediante, meu Pai, o obstáculo, meu Pai, mediante, meu Pai, aleluia, a luta, o gigante, meu Pai, que se levanta agora na nossa vida, meu Pai, para tentar, meu Pai, aleluia, nos parar, para tentar, meu Pai, nos barrar, meu Pai, para tentar nos impedir, meu Pai, aleluia, que
aleluia, a tua presença, oh Espírito Santo, Pai, que para nós nessa noite, meu Pai, peço uma coisa, Senhor, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, oh meu Deus, aleluia, continuar segurando, meu Pai, a tua igreja com a tua destra, oh Pai, que para nós não dê força, meu Pai, para que a gente venha olhar, meu Pai, para o alvo, para que a gente venha, meu Pai, nos elevar os olhos, meu Pai, para os montes, meu Pai, porque virá, meu Pai, aleluia, que virá o nosso socorro. Oh, meu Pai querido amado, Espírito Santo, nos ajude, meu Pai, a perseverar, nos ajude, meu Pai, a continuar. Espírito Santo, contempla a tua grandeza, meu Pai. Senhor, manifesta a tua graça, o teu querer, a tua vontade. Oh, Pai querido amado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido amado, por tudo que você tem feito. Obrigado, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, meu Pai, que se encontram nessa noite, meu Pai, aleluia. Porque, meu Pai, aleluia, são vencedores, são guerreiros, meu Pai, aleluia. No meio, meu Pai, aleluia, de muitas pessoas, nós perseveramos. Oh, Espírito Santo, Pai, nos dê graça, meu Pai, para continuar, meu Pai, aleluia, porque a tua palavra diz, meu Pai, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Oh, Pai, que tomara que nós devemos continuar vigilantes, meu Pai, mediante as ondas, mediante, meu Pai, as lutas, meu Pai, aleluia, que nós devemos continuar vigilantes, meu Pai, aleluia, Senhor, Pai, que tomara mediante, meu Pai, aleluia, as batalhas travadas em nossas vidas, Senhor, que vem tentando tentar nos tirar, meu Pai, da tua presença, que vem tentando nos tirar, meu Pai, aleluia, Senhor, oh, meu Deus, da tua casa, oh, Espírito Santo, que a palavra nos ajude, meu Pai. Senhor, manifesta a tua graça, o teu querer. Senhor, obrigado, meu Pai, aleluia, por tudo que você tem feito, meu Pai. Abençoe grandemente, meu Pai, aleluia, teu povo, meu Pai. Senhor, dê uma semana abençoada, meu Pai, aleluia, Senhor. Continue, meu Pai, segurando a mão do teu povo. E que tu na honra e tu na glória, meu Pai, aleluia, vencerá a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, glorificado e exaltado a sua